Boa noite, pessoal. Como é que vai? Andrei Francisco, dia 6 de abril de 2026. É isso aí. Então, como é que vai, pessoal? Forte abraço, hein? É isso aí. Com tudo que, com tudo que anda acontecendo aí, guerra e rumores de guerra, é as notícias que andam circulando por aí, a respeito da nova ordem mundial, entre as grandes potências, Israel, Irã, Estados Unidos, as coisas que dividem elas, né, os acordos bilaterais se rompendo entre Estados Unidos e Israel. Me refiro à falta de confiança entre as nações, né? Entre Estados Unidos e Israel, enfim. Vamos ver se eu retorno no raciocínio aqui, peraí. Enfim, tava me expressando, enfim, Estados Unidos e Israel, essas potências aí, e vamos falar a respeito de religião, né? Religião agora, como como o cristianismo irá responder ao como o cristianismo irá responder a essas respostas de ataques da extrema esquerda, né? Enfim, quero me expressar de maneira que você possa compreender que enfim, enfim, quando a gente fala de direita, a gente fala de quê? A gente fala de conservadorismo, né? Conservadorismo, a gente fala de economia, estado mínimo, né? Estado mínimo, a gente fala de mais exportação, menos importação. A gente fala dessas economias aí de socioeconomia, de macroeconomia, enfim, como isso se encaixa na sociedade atual. Há muitos valores, muitos números que falam de grandeza
de valor, enfim. E essas grandezas, elas giram em torno de economias, de valores, de outros tantos valores, de outros tantos de outros tantos conceitos que giram em torno de de um achado maior, né? O que a gente fala de hoje de religião? Quando a gente fala de religião, fala das boas novas, fala de conceitos muito antigos que definem o tempo e conceituam os valores cristãos, né? Os valores modernos, né? Giram em torno de conceitos modernos, de situações problemáticas, né? Que acabam gerando conflito de interesses e expressões macro-universativos, né? Enfim, onde uma palavra tem vários significados, um entendimento tem vários conceitos, um entendimento tem vários contextos, tem várias definições e só tem um só significado, né? Enfim, e isso nos proporciona um universo novo de novidades, de ações, de universo novo conceituando novas formações de palavras e entendimentos que derivam de outros assuntos, né? E, enfim, a jogada é tão complexa, as definições do que a gente se fala aqui envolve tantos conceitos, tantos significados que abrange uma área em que dá o significado, né? Dá o entendimento, o parecer, né? Da questão. Enfim, estou lutando para encontrar as palavras certas para definir que na vida há muitas maneiras de se chegar lá, se chegar no centro da questão, no cerne. E isso que é importante, definir o caminho, ou pelo menos levar o caminho, né? Não importa, o importante não é o que leva o caminho, mas a jornada em si, né? Já dizia o livro, né? Não é onde chega o caminho, mas é a jornada em si, né? Enfim. Eu estou pensando a respeito das últimas notícias que eu tive da imprensa, sabe? E isso tudo me levou a repensar, pelo menos, estratégias de
de modo a configurar situações de defesa e ataque, sabe? Em relação a situações complexas do dia a dia. Enfim, como a gente pode ver, as situações do dia a dia influem na categorização dos serviços domésticos, né? Serviços profissionais, serviços contemporâneos de uma sociedade que vai muito além do que a gente está acostumado. Uma sociedade que dá significação dos resultados, que dá um propósito, onde diminui o caráter do ser humano, né? Diminui o caráter do ser humano, de experiências, valores, e dá mais o resultado, digamos, financeiro. Sem levar em conta as questões morais, né? A gente vê isso muito. Mas na sociedade também, o que a gente viu nos últimos dias a respeito do quais formas, as formas em que o ser humano tende a diminuir outro ser humano em relação a ataques de respostas que vão muito além do significado de expressão. Enfim, me refiro ao evento do Guto Zacarias, sabe? Guto Zacarias, do caso de coação, da acusação de coação da mulher dele, da ex-mulher dele. Eu me refiro que eu vi o vídeo do Marcelo Brigadeiro, enfim, que ele falou que não, até onde sabe, não se foi provado que ele coagiu, né? E eu tenho que concordar com ele. Sabe? Enfim. E aí palavras ganham significados. E aí conversas, contextos ganham dimensões que explodem, verbaliza, né? Verbaliza no público, de modo a cassação do mandato, tipo aquele resultado lá do evento atrás daqueles eventos atrás lá das ucranianas e Mamãe Falei, né? Mais ou menos por aí. As ucranianas, que elas são fáceis, elas são porque são pobres e coisa e tal. Cara, porra, essa opinião mesmo é infelizmente o cara foi muito, Mamãe Falei, foi muito extremamente vazio, né, cara?
extremamente simples em definir um assunto muito sério, né? Que envolve caráter, envolve uma série de questões que abrange o caráter do ser humano, né? Enfim, eu digo que ele foi extremamente infeliz no comentário dele. Ainda que adolescente, né? Adolescente juvenil, né? Extremamente aborrecente, é. Enfim, como isso se caracteriza na relação do Guto Zacarias explodir na audiência, e também coincidir com o resultado da cassação do mandato, né? Porque até agora o pessoal, a oposição e os seus adversários políticos, não que eu seja um aliado político, eu não sou, longe disso, não me envolvo em questões de política, só comento. Enfim, em relação aos seus adversários políticos que usam estratégias contra seus adversários, né? Que aí buscam o resultado da cassação, que nem o resultado lá da mamãe falei com as ucranianas, né? Como eu relembrei essa história, né? Enfim, aí essa questão aí foi esclarecida. Agora vamos abranger uma categorização muito mais além, muito além do esperado, né? Porque temos mais em vista as relações dos últimos acontecimentos dos últimas notícias que em relação à guerra, em relação a uma série de contextualização que desmente a realidade, né? A realidade que nós estamos vivendo agora em 2026. O que vai ter? Vai ter eleições, vai ter Copa do Mundo, eleições agora Copa do Mundo agora em maio, né? Vocês começam em maio, segundo o calendário da capa da revista Economist, né? Em relação ao vírus Vipar e outros vírus que enfim, em relação a hoje, eu vi um vídeo que, sei que eu estou mudando de assunto, mas eu vou relatar aqui. Eu vi um vídeo do canal Thiago Lima, que fala do novo vírus
da Covid-19, né? Com a nova a nova zirpa, né? A nova, enfim, quero falar aqui que eu vi o vídeo e achei que achei superestimado, né, em relação aos acontecimentos. São uma série de repetições, uma série de envolvimento de questão de saúde que abrange muitas questões, e relatam a realidade do que convivemos, né? Enfim, então temos a Copa do Mundo em maio. Copa do Mundo e final de outubro ou novembro, né? Já final do ano, a Copa do Mundo, né? Final do ano não, final do ano as eleições. Enfim, as eleições. E o que vai acarretar nessas eleições? Quem será o presidente? Quem será o governador? Quem será deputado estadual e federal? São estadual, federal, governador e senador e presidente, né? Enfim, 5 categorização. 5 categorias de votos que vai abranger a nossa sociedade em geral, né? E isso vai muito além vamos colocar aqui, vamos dissertar aqui, né? Isso vai muito além do voto e comparecimento, né? Que segundo uns defendem que o certo não é votar, outros acham que o voto a comparecimento na urna é plausível, de excremento, né? Plausível de expulsão, de má conduta. Enfim, quero falar aqui que me referi aqui que aqui enfim, me desculpe aí, pessoal. Vamos retornar ao assunto, tá bom? Quero retornar aqui ao assunto o assunto importante das eleições, né? Para deputado estadual, deputado federal,
governador, senador e presidente, né? Enfim. Nas eleições presidenciais vai ter o candidato do MBL, Renan Santos, que eu acho fraco, eu acho que não tem chance. Tem o candidato da direita, né, que é o Flávio Bolsonaro, e tem o candidato e tem o não candidato da esquerda, né, que é o atual presidente, né, que é esse 9 dedo aí. Enfim, esse 9 aí, 9 dedo, o Lula. Enfim, pra mim, no meu parecer, separando as coisas como estão, estão ruins, né? Estão piores. Se continuar assim, a canoa afunda. Então a gente tem que, eu me refiro assim, que ser mais imparcial num ponto de vista espectral, que a gente tem que ver a gente tem que ver a realidade das coisas como elas são, como elas deveriam ser. Embora eu não apoie o candidato Flávio Bolsonaro por inúmeras razões de voto de acompanhamento do extremo feminismo que ele apoia, né? E suas devidas categorizações que eu penso assim, que os filhos do Jair Bolsonaro, eu me refiro assim, vamos abrir a expressão de se expressar, né? A expressão de ser aberto e conciso, né? Ao me referir que os filhos do Bolsonaro foi que fez com que o seu pai Bolsonaro desse para trás nas suas investidas políticas, né? Que muita coisa o Bolsonaro voltou atrás porque tinha esquema do filho dele de corrupção, né? Tinha esquema do filho dele que poderia haver corrupção, poderia haver esquemas de rachadinha, esquemas que abrangia esse resultado aí em relação a sua indubitável investida, né, contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. Enfim. Ponto. O que eu vejo aí? Eu vejo que Bolsonaro arregou e deu muito para trás.
ele não foi o grande estadista que deveria ter sido. E o país caiu na mão da esquerda, muito pela falta de testosterona do Bolsonaro, né? Então eu vejo isso. Falta dizer que é homem, que vai para frente, que encurrala seus inimigos políticos e pune seus inimigos políticos e joga na cadeia e prende e tira o poder deles, né? Da imprensa, do voto, da democracia, da liberdade de expressão, como eles falam aí, do direito democrático, né? Do direito livre, democrático de voto, de expressão, enfim. Aí eu me refiro, por falta de pragmatismo do Bolsonaro, fomos todos prejudicados, né? Todos prejudicados, e muitos de seus aliados políticos e partidários acabaram que se voltando contra o ex-presidente, e o país caiu nessa regalia aí de Banco Master, Banco Master, que mais? Os negócios lá do INSS, enfim. E aí a extrema esquerda, né, que vem acoplado com a maioria do Senado Federal, né, do Senado não, do Senado também, mas enfim, vem acoplado a maioria do Supremo Tribunal Federal, que é a extrema esquerda, né, que são a maioria dos que estão lá foram colocados no governo do petista, né? Enfim, a maioria foi colocada lá pelo governo petista, com um ou dois com rara exceção. No caso um foi indicado pelo Bolsonaro, né? E o restante é tudo, dois são indicados pelo Bolsonaro e o restante foi tudo extrema esquerda que colocou lá dentro. Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Vamos definir a situação. E nisso Banco Master, INSS, nisso fomos comprometidos da realidade que nos cerca, né? Que abrange esses assuntos, que denotam o comportamento individual e coletivo da população, né? Da massa populacional, né? Isso foi nos atingindo de tal maneira que deixou uma população brasileira em inércia, a ponto de não reagir a mais nada. Isso é que é grave. Isso é que é grave.
Esse é o ponto principal. É grave, gravíssimo. Uma população que não reage a nada é imófia, né? Inércia, né? Enfim, é a população brasileira, que é uma população derivada de raças como os brancos, eslavos, sírios, população um percentual de brancos, eslavos, portugueses, sírios e brancos e pretos, né? Enfim, e população indígena, derivada de população indígena, que vem da nossa raça de vadios, preguiçosos, vem da raça brasileira, né? Numa terra que foi aproveitada por vagabundos, né? Vagabundos, infelizmente, essa é a realidade da questão, né? Nós descendemos de bandidos e preguiçosos, né? Ou seja, de índios. Lá tinha sua criatividade, mas era um povo extremamente vadio em relação aos povos portugueses aqui, os primeiros colonos portugueses, que eram aproveitadores, né? Ladrões e assassinos e bandidos, né? Enfim, vamos categorizar aqui, pessoal. Então, descendemos de uma raça de sangue ruim. O Brasil, infelizmente, vem de uma raça de sangue ruim. Não me admira que o país esteja arrasado, né? Que até uma potência, que até em tempos de paz, né, considerada relativa paz e sem guerra, né, sem guerra alguma, temos contagens, números de mortos, né, num grande conflito de violência entre brasileiros, homens contra as mulheres, gays contra héteros, negro contra branco, enfim, dividir para conquistar, né? Enfim, mais ou menos por aí. E nesse quesito de informação que abrange a sociedade do contexto brasileiro, né, moderno, desde 1500, o ano do descobrimento do Brasil, até o século 21, que estamos agora em 2026, toda essa revisão histórica aí, ela é centrada unicamente nesse caminho, né? Nesse contexto. Infelizmente, de lá para cá as coisas não melhoraram, né? As coisas não melhoraram.
Eu não tenho um pensamento definido, porque isso tudo é original. Eu não estou ensaiando aqui. Eu estou dizendo o que eu penso. O que eu penso, o que eu acredito. E eu estou dizendo para vocês a realidade da questão. A realidade da questão no contexto histórico, socioeconômico, no contexto real, no contexto social, né? Da nossa realidade, do nosso envolvimento em questões mundiais, né? Em relação ao Brasil e como ele se comporta na nossa realidade aqui, que apesar de sermos um país um país que tem mais de 200 milhões de brasileiros, né? 200 milhões de brasileiros, bem mais do que isso. Enfim, mais de 200 milhões de brasileiros, a nossa situação não está ficando melhor e nem pior a cada segundo, né? Está ficando pior, né? Em relação aos demais pensamentos retrógrados que abrangem a sociedade, né? Enfim, pessoal, essa é a minha opinião em relação ao voto, em relação à contextualização brasileira do nosso povo brasileiro, do nosso povo latino-americano, em relação à guerra dos Estados Unidos. E Estados Unidos pensava em contexto de guerra, que uma guerra rápida no Oriente Médio poderia de fato lhe dar vantagem econômica para cima de Israel, né? Aí seguraria as cartas mais altas, segundo alguns especialistas. Já o contexto de Israel, uma guerra prolongada com o intuito de organizar a sociedade islâmica, a sociedade não islâmica, mas a sociedade israelense, né? Não vamos misturar a religião com povo, né? Aí tem várias religiões nesse... Enfim, Israel, né? O seu árabe, né? Árabe, nesse caso. O seu contexto de mudança de regime poderia ser estabelecido nessa categoria aí, no âmbito de Israel. Israel então lideraria uma guerra em que lhe fosse apresentada a oportunidade de fazer com que houvesse mudança de regime no Oriente Médio. O Irã, mais especificadamente, a mudança de regime no Irã. Com a morte com o assassinato perpetuado pelo presidente Donald Trump ao
ao ex Alito Khamenei, que era o líder dos Ayatollahs, né? Ayatollahs, né? Enfim, com a morte desse cara e dos seus representantes líderes, o assassinato, aí muitos querem dizer que o cara era coisa e tal, querem falar sobre inocentar o cara ou condenar o Alito Khamenei e suas supostas retratações no sentido pejorativo do Ocidente, né? Da nossa visão do Ocidente, a nossa visão bitolada do Alito Khamenei em relação ao Ocidente. Enfim, enfim,